Nessa aula de hoje, da disciplina Estatística Econômica e Introdução à Econometria, nós continuaremos o tratamento do assunto relativo à esperança, à variância e aos estimadores não viesados. Na aula passada, nós tínhamos tratado de algumas características de uma notação matemática chamada de somatório, que tinha como finalidade representar de uma maneira mais sintética uma soma de valores ou a soma dos valores de elementos de uma população ou de uma amostra. E também vimos dois indicadores de características de variáveis aleatórias, que são a esperança ou expectativa, que é mais comumente conhecida como média, e a variância. Além de tratar do conceito da esperança e da variância, nós vimos algumas propriedades desses conceitos que vão ser úteis para o nosso trabalho relativo aos estimadores não viesados. Quando nós estamos estudando uma variável, que pode ser econômica, mas também pode ser uma variável relativa a outras áreas de estudo, nós estamos avaliando o comportamento dessa variável, tendo em vista entender o que acontece com ela na população, que é alvo do nosso estudo, que, por exemplo, poderia ser os consumidores de uma determinada cidade, e a variável, que aqui está representada por x, poderia ser, por exemplo, a renda desses consumidores, poderia ser a preferência desses consumidores por um determinado produto, poderia ser a proximidade desses consumidores em relação aos locais de venda e uma série de outras características que pudessem ser interessantes para uma avaliação da situação em questão. Quando nós estamos estudando uma característica, né, e sabemos que essa característica ela se altera, ela não se realiza da mesma forma para diferentes pessoas, para diferentes empresas, para diferentes elementos, então nós chamamos essa característica de variável. E aí é comum que nós identifiquemos, né, a característica de acordo com cada elemento componente ali do conjunto. No caso, aqui, em se tratando de uma população, usualmente, para não definir quantos elementos nós temos nessa população, para dar um tratamento mais geral, nós dizemos que essa população tem um número n maiúsculo de elementos, e aí representamos a população como se fosse uma sequência ali das ocorrências da variável estudada, uma variável aleatória x, identificada para cada um dos elementos da população, desde o primeiro para o segundo, terceiro, quarto, até o último dos elementos. Uma abordagem bastante imediata para se compreender essa característica estudada na população seria a caracterização dos chamados parâmetros, que são características que revelam algumas medidas que podem ser úteis para a compreensão do comportamento da variável, como, por exemplo, a média populacional. Então, se, digamos, a gente trabalhasse num mercado, numa rede de supermercados, que estivesse considerando lançar um produto ali, colocar um produto à venda. E sabendo que esse produto, ele não é um produto que vai ser consumido por todos os estratos de renda por causa de características que ele possa ter, como por exemplo o preço. Pode ser que seja um produto que tem um preço relativamente elevado, que não permite ou que não interessa para uma certa camada populacional com uma renda mais baixa. Ou pode ser também que esse produto ele não tenha uma qualidade, como por exemplo durabilidade, tão acentuada e, portanto, as pessoas que têm maior capacidade econômica poderiam preferir não adquiri-lo, mas comprar um produto semelhante, mas com durabilidade maior. Então,
São vários conhecimentos relativos a produtos, por exemplo, né, que nós estudamos na microeconomia e que são aqueles fatores que determinam não somente a preferência dos consumidores por mercadorias, mas também a maneira como a demanda reage a ao comportamento de características da mercadoria. Então, uma variável interessante, por exemplo, poderia ser a média da renda desses consumidores. Só que a média, né, como nós sabemos, uma medida bastante importante, mas que tem justamente naquilo que é a sua grande força, que é a sintetização de todos os valores em um único valor, ela também tem uma de suas desvantagens, que é justamente esse fato. Por quê? Toda aquela diversidade de características existentes entre os elementos, como por exemplo, todas as diferenças de renda que possam existir entre consumidores de uma certa cidade ou de um certo bairro, elas são perdidas pelo cálculo da média. A média elimina todas as diferenças. E aí, isso nos traz a necessidade também de avaliar medidas de dispersão, como, por exemplo, o desvio padrão, para ter uma ideia, para ter uma percepção sobre um afastamento médio da renda dos consumidores em relação àquela renda média calculada, que é bastante importante. Porque veja, se numa determinada cidade, nós temos uma divisão de renda muito acentuada, com uma parte da população com uma renda muito alta e uma outra parte da população com uma renda muito baixa, então nós temos basicamente 2 grupos de renda, e quando nós calcularmos a média da renda deles, possivelmente vai dar um valor intermediário entre, os valores que de fato caracterizam a renda das pessoas, de forma que a renda média vai se tornar uma medida bastante ilusória, porque talvez, a depender, né, dessa forma como a renda esteja distribuída, talvez não tenha nenhum consumidor da cidade que tenha renda exatamente igual à média calculada para essa população. Então, aí a gente percebe que é muito importante que a gente não trabalhe apenas com as medidas de tendência central, mas também trabalhe com as medidas de dispersão para poder recuperar, de alguma forma, aquilo que justamente é completamente perdido pelas medidas de tendência central, que é a dispersão, o espalhamento dos valores. O que acontece também? Muitas vezes, quando nós fazemos estudos com o intuito de entender como que uma determinada característica, uma variável se comporta ou ela acontece em uma população, nós temos impedimentos a fazer o estudo populacional por vários motivos. Pode ser muito caro, pode ser muito demorado, pode ser um processo destrutivo. Então, é comum que a gente recorra a amostras, ou seja, a gente recorra ao estudo de parte da população. Então, em vez de estudar todos os elementos da população, nós vamos estudar somente alguns elementos da população. E aí nós vamos e coletamos lá informações sobre elementos dessa população e montamos uma amostra, que, por exemplo, poderia ser essa primeira amostra aqui, em que o segundo número, isso aqui olha esses números como se fossem pares, o segundo número só está dizendo que o elemento ele está na amostra número um, tá? Nessa amostra aqui. E o primeiro elemento aqui do par, o número mais à esquerda, ele é o elemento que caracteriza, perdão, ele é o número que caracteriza a qual dos elementos da amostra eu estou me referindo. Então esse aqui, ó, o x11, o que é isso? Isso aqui é o primeiro elemento da amostra 1. E o x21, ele vai ser o quê? O segundo elemento da amostra 1. E assim sucessivamente até que a gente chegue ali no último elemento da amostra 1. É comum que a gente represente amostras de maneira geral pelo um número n minúsculo que indica qual é o número de elementos que existem nessa amostra. E aí nós vamos caracterizar
essa amostra de uma maneira a tentar, com ela, inferir sobre a população. E para fazer essa inferência, nós vamos ter que então que fazer o quê? Nós vamos ter que estimar os parâmetros que nos ajudariam a caracterizar a população. E aí nós vamos usar, em vez de parâmetros, que são características populacionais, nós vamos usar então estatísticas, que é o equivalente amostral para parâmetro, que é uma característica populacional. Então nós usaríamos a média amostral e o desvio padrão amostral. E sempre fazendo uma referência à amostra que está sendo utilizada. Como eu falei para vocês na aula passada, se a gente coletasse os elementos de uma certa forma, nós obteríamos a amostra número 1. Porém, se a coleta fosse feita de uma outra maneira, nós tivéssemos começado as entrevistas, por exemplo, dos consumidores, num outro horário do dia, num outro dia da semana, ou em um outro local do mercado, ou num outro local da cidade, possivelmente as pessoas entrevistadas seriam outras. E aí nós teríamos uma segunda amostra possível de ter sido coletada dessa mesma população, que vai ter os seus elementos, podendo acontecer de que algum elemento dessa amostra número 2 também estivesse na 1. Mas também poderia acontecer de que nenhum elemento da amostra 1 estivesse na 2, né? Ou seja, não há nenhum vínculo necessário entre as amostras 1 e 2. São amostras independentes e, claro que o acaso poderia fazer com que algum elemento que está numa amostra também pudesse estar na outra. Como, por exemplo, uma pessoa, se a gente estivesse coletando informações dos consumidores no supermercado, se a gente fosse lá num determinado dia, seria possível que uma certa pessoa estivesse lá e tivesse sido entrevistada e, num outro dia da semana, ela também estivesse no mercado e também pudesse ter sido entrevistada, né? Mas também poderia não acontecer, tá? O ponto importante é que não há um vínculo necessário entre as duas amostras, o que as tornam, o que vai torná-las independentes. E da mesma forma, né, se a coleta das informações tivesse seguido de uma outra maneira, nós poderíamos ter obtido outras amostras, né? Mas o fato é que a o fato é que, eh, uma amostra com certo tamanho, perdão, uma população com certo tamanho permitiria que eu coletasse um grande número de amostras com um menor número de elementos. E então isso significa o quê? Que para cada amostra que eu pudesse coletar, eu teria eu teria indicadores específicos dessa amostra. Ou seja, eu teria ali uma média amostral, um desvio padrão amostral da primeira amostra, teria uma média amostral, um desvio padrão amostral da segunda amostra, isso aconteceria também para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta. Cada amostra possível de ser obtida desta população me geraria uma média amostral e um desvio padrão amostral. E, naturalmente, como as amostras têm elementos que apresentam alguma diferença, então é perfeitamente razoável e esperado que existam diferenças de valores entre médias amostrais e desvios padrões amostrais de diferentes amostras. Mas claro que também é possível, ou pelo menos não é impossível, que amostras diferentes possam apresentar médias iguais, assim como desvios padrões iguais. Mas o ponto é que, certamente, as médias amostrais não serão todas iguais. Elas vão apresentar alguma variabilidade entre elas. E o que também vai acontecer com as medidas dos desvios padrões amostrais. O que faz com que a gente veja que a própria média amostral ela é variável. Porque, a depender da amostra que eu tivesse coletado, eu teria um valor específico. E se eu tivesse coletado uma outra amostra, eu poderia ter
um valor diferente. Então a gente vê que a própria média amostral pode ter valores diferentes, assim como é o que acontece com a própria variável, tanto na população quanto nas amostras. Ou seja, naquele exemplo que eu estava citando, né, dos consumidores, e falando da renda deles, assim como os potenciais consumidores têm rendas diferentes na população, eles provavelmente vão ter rendas diferentes na amostra. Mas claro que também não é impossível que eu colete uma amostra lá com certo número de consumidores, em que todos eles tenham exatamente a mesma renda. Não é impossível de acontecer. Só é improvável, pouco provável ou difícil, mas não é impossível. Então, assim como a renda pode mudar entre os elementos da população ou da amostra, à medida em que eu tenho amostras com diferentes valores de renda para os elementos participantes de cada amostra, eu naturalmente poderia ter rendas médias amostrais diferentes entre as diferentes amostras, assim como eu poderia ter desvios padrões das rendas diferentes para as diferentes amostras. Portanto, a média amostral é também uma variável aleatória. O desvio padrão amostral também é uma variável aleatória, assim como é a própria variável que está sendo estudada. Então é importante que a gente tenha em mente e clareza em relação a alguns conceitos, porque futuramente eles serão usados sem dar explicação, é que envolve o conhecimento, o conceito de população, que é o conjunto de todos os elementos e todos os resultados que estão sendo analisados ou investigados. A amostra é um subconjunto qualquer dessa população, inclusive em relação a tamanho, exceto com uma restrição. Nós temos que ter necessariamente uma amostra que tenha pelo menos 2 elementos. Tá? Uma amostra de um elemento não tem utilidade. Por qual motivo? Porque a amostra de um único elemento, ela vai ter como média o valor do próprio elemento. Ok, isso aí não é um problema. Mas quando a gente pensar em medidas de dispersão, de variabilidade, nós nunca teremos variabilidade com uma amostra de um único elemento. Por quê? Porque o único valor existente na amostra é exatamente igual ao valor da média. E como a maior parte das medidas de variabilidade são calculadas como diferenças em relação à média, naturalmente, amostras de uma observação sempre gerarão medidas de dispersão relativas à média iguais a zero, necessariamente, o que não tem nenhuma utilidade. Então, a amostra ela pode ter qualquer tamanho, desde que tenha pelo menos 2 elementos e não tenha pelo menos um elemento da população, né? Porque se tiver todos, ela deixa de ser amostra, ela se torna a própria população. As populações são caracterizadas por parâmetros. Então, quando a gente fala de parâmetro, estamos falando de uma característica da população. Enquanto que a amostra é caracterizada por uma estatística, que é o equivalente amostral para o parâmetro, que é uma medida populacional. Os parâmetros, eles vão ter suas medidas definidas por fórmulas que simplesmente expressam definições do próprio parâmetro. As fórmulas relativas às estatísticas, que têm, em geral, grande semelhança com as fórmulas que permitem calcular os parâmetros, elas são chamadas de estimadores. E o valor que é gerado pela aplicação de um estimador aos valores de uma variável que compõe uma amostra é chamado de estimativa. Tá? Então, a média populacional, nós vamos falar que a média populacional tem um valor. Já a média amostral, nós vamos dizer que ela tem uma estimativa, né? Que é o valor que o estimador vai ter quando ele for aplicado na amostra. Então,
Quando nós queremos estudar uma população, nós vamos atrás de caracterizar os parâmetros dessa população, porque são medidas que nos ajudariam a ter uma compreensão em relação àquele conjunto de dados, aquele conjunto de valores. E, naturalmente, a média populacional é uma medida extremamente importante, um parâmetro extremamente importante. A média de uma população é calculada de que forma? Nós somamos todos os valores da variável para os elementos da população, né? Então, vou fazer a soma do, do valor que a variável vai ter associada a cada elemento da população, desde o primeiro elemento da população até o último. Né? Então, se a gente estivesse falando ali da renda dos consumidores da cidade, se a gente estivesse calculando a renda média populacional, o que a gente teria que fazer? A gente teria que perguntar para todos os consumidores qual é a renda de cada um deles e teríamos que somar todos esses valores de renda. Tá? É isso que esse termo aqui do somatório ele está simbolizando. E depois o que a gente faz? A gente divide essa soma pelo número de elementos da população ou multiplica essa soma por 1 sobre o número de elementos da população. Esse é o procedimento para determinar a medida chamada média populacional. Mas a média, embora seja uma medida bastante poderosa, porque ela sintetiza toda uma base de dados, desde 2 dados até 5 milhões de dados, ela sintetiza num único valor. E, claro, que é muito mais fácil a gente entender, né, ou ter uma compreensão em relação a um único número, do que a um conjunto muito grande de números. Mas justamente, como eu disse a vocês, esse poder que a média tem também é uma desvantagem, porque ao sintetizar toda a base de dados numa única medida, nós perdemos completamente a percepção de variabilidade, de diferença entre os valores que a variável tem. Então, nós recorremos às medidas de dispersão, sobretudo ao desvio padrão populacional. Para poder obter o desvio padrão populacional, nós precisamos necessariamente calcular a variância, porque o desvio padrão populacional ele é definido de que forma? Como a raiz quadrada positiva da variância populacional. Bom, então, a variância populacional, usualmente representada por sigma ao quadrado, vai ser calculada de que maneira? Vai ser calculada pela soma, desde o primeiro elemento até o último elemento da população, do quadrado, do desvio ou da diferença entre o valor da variável para cada elemento em particular em relação à média da população. Então, para cada elemento da população, a gente pega lá o valor dele, subtrai o valor da média, eleva essa diferença ao quadrado. Fazemos esse cálculo para todos os elementos da população. Depois que a gente fizer o cálculo para todos eles, nós somamos todos esses valores obtidos e dividimos o valor dessa soma pelo número de elementos da população. Feito isso, a gente pode obter o desvio padrão populacional, que vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada positiva da variância populacional. O desvio padrão populacional ele é utilizado pelo fato de que, como a variância é uma medida quadrática, repara que aqui nós temos um quadrado, né? Então o que esse quadrado ele acaba acarretando? Veja que o quadrado não afeta aqui o n, que é o número de elementos da população. Tá? Mas mesmo que afetasse, não seria um problema, né? Porque n só está indicando o quê? Quantos elementos tem na população. Ou seja, é uma contagem. Né? Tem 10 elementos, tem 50 elementos, 400 elementos, 5.000 elementos, tanto faz. Mas só vai me dizer qual é o número de elementos. Não tem unidade de medida. Então, mesmo que tivesse elevado ao quadrado, só seria um número ao quadrado, não teria problema. Porém, a variável tem medida, tem uma unidade de medida, assim como sua média. Como, por exemplo, no caso daqueles consumidores. A renda vai estar medida em reais. Então, quer dizer que a variável x tem uma medida em reais, a média tem uma medida em reais. Até por isso, né, pelo fato de estarem medidas
com a mesma unidade, é que justamente é possível fazer essa subtração aqui, porque se não tivesse com a mesma medida, essa subtração não poderia ser feita. Nenhuma soma poderia ser feita também. Então, as duas variáveis aqui no caso teriam medidas em reais. Só que quando eu calculo a variância, eu elevo não somente o valor da variável ali de um elemento, como o valor da média da população desses elementos, mas eu elevo a medida também ao quadrado. E aí eu ficaria com reais ao quadrado, né? O que nós não sabemos explicar o que que é isso. Embora deva ser muito bom receber uma remuneração em reais ao quadrado, mas nós não temos isso. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa retirar esse efeito quadrático sobre a unidade de medida. Então a gente faz o quê? Se a gente precisa tirar um efeito quadrático, a gente faz o quê? A gente aplica a operação inversa, a função inversa. O que que é inverso de uma potência de 2? É uma potência de meio, que é a raiz quadrada. Então por isso que a gente utiliza o desvio padrão justamente para voltar para a unidade de medida da variável. Então, aquilo que estava sendo medido em reais ao quadrado pela variância, quando a gente tira a raiz quadrada, volta a ser medido em reais. E se a variável não fosse medida em moeda, a variável teria sua medida elevada ao quadrado. Quando nós tirássemos aqui a raiz quadrada, a variável voltaria para a sua unidade de medida original. Essa é a importância de usar o desvio padrão populacional. Mas como eu falei no início, mais no início da aula, nós temos pelo menos algumas dificuldades de se estudar a população. E às vezes é até impossível fazer isso. Então o que que nós fazemos? Nós adotamos a alternativa de estimar os parâmetros a partir de estatísticas. Então nós coletamos amostras, ou coletamos uma amostra da população, uma amostra de caráter aleatório dessa população, com a qual nós vamos obter, então, uma medida ali para a estatística que corresponda a um parâmetro populacional. Então, diante da impossibilidade ou da dificuldade de estudar ou de medir a média populacional diretamente, nós vamos tentar estimar essa média a partir do seu correspondente amostral, da média amostral. Então, a média amostral, ela vai ser calculada como? Nós vamos somar o valor da variável correspondente a cada elemento que compõe a amostra, desde o primeiro elemento da amostra até o último elemento da amostra, e depois que nós somarmos todos esses valores, resolvemos essa parte aqui da soma, nós vamos então multiplicar por 1 sobre o tamanho da amostra, ou vamos dividir essa soma pelo número de elementos na amostra. Repara que a estrutura de definição de medida, ou a estrutura da fórmula da média amostral, ela é basicamente equivalente à da média populacional. Com a única adaptação de que aqui, em vez de usarmos os elementos da população, precisamos usar somente os elementos da amostra. Como eu havia dito a vocês anteriormente, né, como eu posso, a depender da forma como eu coleto as informações que vão constituir a amostra, eu poderia ter obtido diferentes amostras. Então, como é possível obter diferentes amostras a depender da forma como que a amostra foi coletada, então a média amostral um, ela é uma variável aleatória, né? E ser uma variável aleatória significa que cada intervalo de valor dessa média amostral vai estar associado com uma frequência de ocorrência. E se vai ter uma frequência de ocorrência, naturalmente vai ter uma frequência relativa. E lembrando que a frequência relativa é um conceito que nos dá uma aproximação com o conceito de probabilidade, lembrando que a probabilidade é um conceito
aplicável a variáveis discretas, enquanto que aqui no caso a frequência ela é uma aproximação para intervalos de classe, então nós podemos usar essa equivalência entre probabilidade e frequência relativa. Então, se a média amostral pode apresentar diferentes valores e nós pudéssemos, então, coletar todas as possíveis amostras de um certo tamanho da população e para cada uma delas calcular o valor da média amostral. Então, naturalmente, nós teríamos ali várias medidas, nós poderíamos organizar essas medidas em intervalos e poderíamos então contar quantas vezes aconteceu uma medida que pertence àquele intervalo de valores, como por exemplo, de R$ 800 a R$ 900, de R$ 901 a R$ 1.000, de R$ 1.001 a 1.100 e assim sucessivamente. No caso de que a variável x representasse a renda de consumidores. E aí, naturalmente, se a gente pudesse contar quantas vezes cada intervalo de valor ou um valor pertencente a cada intervalo de classe aconteceu, então nós teríamos a definição da frequência daquele intervalo de classe. Como nós podemos fazer isso para todos os intervalos, nós teríamos então a frequência total ou frequência absoluta total. E aí, naturalmente, nós poderíamos obter para cada intervalo de classe uma frequência relativa. Então, nós teríamos o quê? Cada intervalo de classe associado a uma frequência relativa, que é uma ideia que tem uma equivalência com a de probabilidade. E quando nós temos valores associados a probabilidades, ou intervalos de classe associados a probabilidades, ou a frequências relativas, então nós temos tudo o que é necessário para caracterizar uma distribuição de frequências ou uma distribuição de probabilidades. Tá? E aí acaba acontecendo o quê? Variáveis podem ter diferentes distribuições nas populações, né. Geralmente, a variável renda, por exemplo, que nós temos utilizado bastante aqui nessa explicação, a variável renda, num país como o Brasil, tipicamente, ela é uma variável que apresenta bastante, eh, desigualdade. Tem um grupo de pessoas que tem muita renda e um grupo muito maior de pessoas que têm menos renda, do ponto de vista individual. E isso vale para muitos lugares aqui do nosso território. Agora, outras variáveis já apresentam distribuições diferentes, como, por exemplo, a idade das pessoas. A idade tem uma característica muito mais de pirâmide do que de uma distribuição com duas, como eu vou dizer isso, duas aglomerações, né? A distribuição de renda ela vai apresentar duas aglomerações, um grupo pequeno de pessoas com muita renda e um grupo grande de pessoas com baixa renda, enquanto que a idade ela já apresenta um formato mais de uma pirâmide, né? Que é diferente. E outras variáveis vão apresentar formatos, né, de distribuição diferentes. Então, naturalmente, a nossa vida ficaria muito complicada, né, se a gente tivesse que tratar com tantos tipos de distribuição, a depender da variável que a gente estivesse estudando, né? Porque se vocês se recordam, existem vários modelos de distribuição de probabilidade. Existem os modelos binomiais, tem modelo geométrico, hipergeométrico, Poisson e vários outros. Tem Q quadrado, tem F, tem vários tipos de modelos de probabilidade com diferentes formatos de distribuição. Então, nossa vida ficaria muito difícil se a gente tivesse que tratar com todos eles com formatos específicos a depender da variável que a gente estivesse estudando. Para nós, e felizmente, existe um teorema chamado Teorema Central do Limite, que vocês também vão encontrar nos livros como Teorema do Limite Central, né? Eu prefiro a tradução Teorema Central do Limite, porque é uma tradução de um termo em inglês, que é o Central Limit
theorem. E na minha opinião, o central quer dizer que ele é o importante, mas não que ele esteja no meio, no centro. Então, eu entendo a tradução. Teorema do limite central parece que tem um limite lá no meio de alguma coisa que eu não tenho a menor ideia do que seja, mas que tem um teorema. Eu prefiro essa tradução aqui, que é o teorema central, é o teorema importante do limite. Tá? Mas nos livros já alerto que vocês poderão encontrar pelo nome teoremas do limite central. Esse teorema, ele garante o seguinte, que para uma variável aleatória x qualquer, a distribuição da média amostral dessa variável aleatória, ela vai convergir, ela vai tender para a distribuição normal, conforme o tamanho da amostra aumente. E você repara que aqui nessa descrição do teorema não está dito que depende da distribuição de x, ou seja qual for a distribuição da variável estudada, a distribuição da média dela converge para uma normal. E essa convergência, naturalmente, ela vai ser melhor conforme já mais próxima seja a distribuição da variável x na população em relação a uma distribuição normal e quanto maior for o tamanho da amostra. O que reforça algo que é muito repetido em estatística, que é o quê? Trabalhe com a maior amostra possível. Por quê? No limite, a maior amostra possível é a população. E quando a gente está trabalhando com a população, nós não estamos estimando, nós estamos medindo diretamente e não temos erro de medida, exceto pelo fato de que a medida da variável esteja mal feita. Tá? Então, de novo, eu vou lá e pergunto a renda das pessoas. Né? E a finalidade é saber a renda das pessoas para entender a capacidade de consumo. Só que se eu perguntar para as pessoas qual é a renda delas e elas me disserem qual é a renda bruta delas, então a minha variável ela vai estar mal medida. Né? Por quê? Porque a renda bruta as pessoas não levam para conta, elas não põem no bolso. A renda bruta só aparece lá no demonstrativo de pagamento da pessoa. Mas depois tem as deduções, né, de contribuições sociais, de imposto de renda e etc. E efetivamente não é o dinheiro que a pessoa bota no bolso. Mas, se ela só lembra do bruto e me fala o bruto, na verdade ela me deu uma renda que superestima a capacidade de consumo dela. Né? Então, e aí, isso naturalmente a gente às vezes não tem muito como evitar, né? Exceto se a gente explicar corretamente para a pessoa o que nós queremos saber. Mas fora esse caso da variável estar mal medida, trabalhando com a população nós não temos erro. Né? E aí é sempre melhor. Mas mesmo assim, né, que a distribuição da média amostral convirja para uma distribuição normal, independentemente de qual seja a distribuição da variável na população, isso ainda nos traz certas dificuldades, porque a caracterização de densidades de probabilidade, ou que seria a ideia, seria o conceito correto para o conceito de probabilidade no caso de variável contínua. Nós ainda temos um problema, né? Porque a função que permitiria que nós calculássemos probabilidades é uma função bastante complexa, né? Porque se eu quiser saber, por exemplo, né? Lembrando que probabilidade não é exatamente aplicável a variáveis contínuas, né? Então eu estou usando aqui, assim como a liberdade conceitual, tá? O nome correto disso aqui, ó, é a densidade de probabilidade da variável x entre os valores a e b, que poderia ser entendido de uma maneira mais simples, como a probabilidade da variável x estar entre a e b. Tá? E naturalmente, essa aqui seria exatamente igual se fosse menor ou igual. Tá? Esses símbolos aqui de menor fossem de menor ou igual. Porque como a variável é contínua, a diferença desse menor para o menor ou igual é só o exato valor a. E para a variável contínua, a probabilidade, né, ou a densidade de probabilidade de uma variável contínua assumir um único valor exato é igual a zero. Então, né, embora haja um acréscimo
no intervalo, ele fica o intervalo fechado em vez de ser aberto, do ponto de vista de probabilidade ou de densidade de probabilidade, não faz qualquer diferença. Tá? E aí nós temos, então, que resolver essa questão aqui. Né? Claro que ela é complicada, né? Porque fazer essa integral aqui para dois valores quaisquer é sempre trabalhoso. Né? Só não é trabalhoso se o b for igual a a, né? Porque aí quando os limites da integração são todos iguais, a integral é igual a zero. Pronto, isso aí você nem precisa fazer, né? É porque você está saindo do lugar e você não está saindo do lugar que você tinha que sair. Então, movimento zero, essa a gente sabe de cabeça. Qualquer outra vai ser muito difícil. Só que para salvar a nossa pele, e claro, de qualquer outro usuário desse tipo de conhecimento, aí dois pesquisadores, o Benami e o Chebyshev, eles produziram conhecimentos que foram publicados ali por volta de 1867, relativos a essa distribuição aqui, que foi concebida por um matemático alemão chamado Gauss. Por isso que ela é também chamada de função gaussiana. Que o Gauss também usou muitos conhecimentos que foram produzidos por um outro grande matemático chamado Laplace. Então também, às vezes, ela é chamada de distribuição Laplace-Gauss. Esses dois rapazes aqui, por volta de 1867, eles conseguiram determinar que a distribuição normal ela vai apresentar um padrão que vai fazer com que, num intervalo ao redor da média populacional, e que tenha como limites superior e inferior um certo múltiplo do desvio padrão populacional, vai se concentrar pelo menos um certo percentual de probabilidade. Ou seja, no intervalo ao redor da média populacional, que vai de um desvio padrão populacional para cima ou a mais desse valor, e um desvio padrão populacional abaixo desse valor, vai ter pelo menos 68,26% de probabilidade. Já no intervalo ao redor da média populacional, que inclui valores que estão desde a média até 2 desvios padrões populacionais acima dela, e desde a média e até 2 desvios padrões populacionais abaixo dela, nós vamos ter pelo menos 95,44% de probabilidade. Né? E definiu isso para outras grandezas, né? Que foi o que deu origem a um termo que talvez vocês conheçam, chamado de 6 sigma. Né? É um termo utilizado na área empresarial, para a área de qualidade, de controle de processos, tal, que vai usar o quê? Um intervalo ao redor ali do que seria a média do indicador, 3 desvios padrões acima, 3 abaixo, que isso inclui praticamente 99,8% de probabilidade. Então, se algum produto, algum serviço sai do 6 sigma, certamente ele não pode ser usado, não pode ser vendido, não pode ser entregue, tá? Porque ele está completamente fora, ele faz parte de uma minoria, né? Você faz 1 menos 99,7%, você vai ter ali 0,3%, tá? Então seria um produto muito diferente, seria um serviço com muitas inadequações, então nunca poderiam ser ofertados ali para os clientes. Mas também tem uma outra característica, que esse resultado aqui, que é o teorema de Chebyshev, que vocês já devem ter usado em cursos de estatística, que é também o quê? Se você repara, aqui, essa função, ela envolve o valor da variável, né, que a gente vai depois, na resolução dessa integral, a gente vai substituir por b, e menos o que for o resultado da integração, colocando o a no lugar de x, né, que é a ideia de integral definida. Só que ainda assim, repara que tem aqui os parâmetros média populacional e desvio padrão populacional.
né. Então quer dizer também o seguinte, né, que dependendo de qual for o valor da média populacional e do desvio padrão populacional, eu vou ter uma distribuição particular. Bom, considerando que a gente tem, assim, pelo menos muitas combinações possíveis de valor de média populacional e desvio padrão populacional, então nós vamos ter também uma quantidade imensa de funções de distribuição normal. Mas de novo, né, para nossa felicidade, esses 2 rapazes aqui fizeram o serviço de mostrar que quaisquer que fossem esses valores mi e sigma, isso aqui continua valendo, né, o que já tornou a nossa vida bastante melhor. Então, o lá pelo teorema central do limite, a distribuição da média amostral da variável aleatória que está sendo estudada vai tender para uma distribuição normal. E uma distribuição normal, ela sempre precisa ser caracterizada em relação à sua média e o seu desvio padrão. Voltando aqui, repara, né, que eu preciso, além da variável, eu preciso da média populacional da variável e do desvio padrão populacional da variável. Ou seja, eu preciso da esperança da variável e eu preciso do desvio padrão da variável. Então, claro, né, a média amostral vai ter uma distribuição normal, com uma média definido como a esperança da própria variável em questão, que é a média amostral, então a esperança da média amostral, e o desvio padrão da média amostral. Tá? E como eu vou mostrar para vocês, a esperança da média amostral é a média populacional e o desvio padrão dela é o desvio padrão populacional dividido pelo raiz do tamanho da amostra. Então, o que nós vamos fazer aqui é justamente uma apresentação, tá, da demonstração dessa esperança e dessa variância para que depois a gente possa tomar a raiz quadrada positiva. Então, olhando aqui para, em primeiro lugar, para a esperança da média amostral, né? Bom, esperança da média amostral, o primeiro passo que eu tenho que fazer é substituir, né, esse símbolo por x barra pela fórmula da média amostral, que é 1 sobre o número de elementos da amostra vezes a soma de todos os valores da variável para os elementos que compõem a amostra. E isso aqui vai dar exatamente igual à média populacional. Bom, como é que eu sei isso? Né, como é que eu sei que esperança desse termo em parênteses é igual a mi média populacional? Em aula passada, nós tínhamos feito um exercício. Né? Quando eu apresentei esperança para vocês, eu falei, olha, apresentei uma propriedade, esperança de constante. Né? Esperança de constante diz que a esperança de uma constante é a própria constante. Ou então, esperança de 1 sobre n é 1 sobre n. Aí depois, eu apresentei um outro exemplo, que era a esperança de uma soma dos valores da variável para elementos que compõem uma amostra, que era a esperança desse somatório. Que era exatamente o que? A esperança da soma dos valores, né, de maneira aberta, e conforme nós tínhamos visto lá nas propriedades da esperança, a esperança de uma soma para duas variáveis vai ser a soma das esperanças para cada uma das variáveis. Bom, quer dizer, numa frase para a gente lembrar, a esperança da soma é a soma das esperanças. Então, a esperança aqui dessa soma vai ser o que? A soma das esperanças para cada elemento que está sendo somado em particular. Bom, nós também tínhamos visto ali, em termos de definição, que a esperança para cada variável associada a um elemento em particular, ela é sempre igual à média populacional. Então, se eu substituir cada um desses termos aqui, ó, pela média populacional, então eu vou estar somando essa média populacional um número n minúsculo de vezes,
que, de acordo com aquela propriedade somatória que nós vimos também, o resultado vai ser n vezes a média populacional. Aí eu apresentei um terceiro exemplo para vocês, que era a junção dos dois. Eu tinha a esperança dessa constante 1 sobre n multiplicando multiplicando essa soma, que é um fator variável. E aí, o que que nós fizemos? Nós usamos uma propriedade da esperança, né, que é a esperança de uma constante vezes uma variável, eu posso tirar a constante de dentro da esperança e ela passa a multiplicar a esperança da variável. Bom, então aqui, o que que nós fizemos? Nós tiramos 1 sobre n para fora da esperança e ficamos com esse resultado. E aí esse resultado é 1 sobre n vezes a esperança do somatório, que nós tínhamos resolvido antes. Como a esperança desse somatório é n vezes a média populacional, nós fazemos a substituição. Então, nós vamos ficar com 1 sobre n vezes a média populacional. Então, o tamanho da amostra se cancela. Nós temos que a esperança da média amostral, que é o que está aqui dentro do parênteses, é igual à média populacional. Com isso, eu consigo explicar essa afirmação aqui. Agora, a variância da média amostral, eu vou ter que usar o quê? Né, a primeira coisa, sempre, eu substituo, né, o símbolo lá da média amostral pela fórmula de cálculo, pelo estimador. Né, então, é 1 sobre n vezes a soma para todos os elementos da amostra dos valores da variável associada a cada elemento da amostra. E a variância da média amostral vai ser a variância populacional dividido por n. Bom, como é que eu sei isso? Então, a gente volta lá na variância, e aí nós tínhamos também feito alguns exemplos, exercícios, sobre propriedades da variância. O primeiro deles era a variância de uma constante, 1 sobre n. Né? De acordo com uma propriedade da variância, a variância de uma constante é igual a zero. Então, se 1 sobre n é constante, a variância desse termo só pode ser igual a zero. Aí depois, a gente fez um que era a variância da soma dos valores da variável associados aos elementos que compõem a amostra. Né? Então, a gente estava tratando de uma variável da soma. Só que aí nós tínhamos feito uma ressalva, uma suposição, né, uma hipótese, de que os valores das variáveis para os elementos da amostra são independentes. Então, nós estamos falando aqui do que? Da variância de uma soma de termos independentes. E aí, de acordo com características, né, propriedades da variância, opa, quando nós temos uma variância de uma soma de variáveis, isso vai ser o quê? A soma das variâncias de cada variável, e aí mais 2 vezes a covariância entre elas. Só que quando as variáveis são independentes, a covariância é igual a zero. Então, a variância da soma de duas variáveis vai ser a soma das variâncias dessas variáveis. Então, se eu tenho aqui uma variância de uma soma de variáveis, todas independentes, então a variância da soma é a soma das variâncias. Então, a variância dessa soma em forma aberta vai ser a soma das variâncias de cada uma dessas variáveis aqui. E quando nós vimos a definição da variância, nós vimos que, oh, perdão, nós vimos que a variância de uma variável aleatória vai ser a variância populacional sigma ao quadrado, ou seja, cada termo aqui dessa soma é igual a sigma ao quadrado. E como eu tenho um número n de termos, então eu vou ter sigma ao quadrado n
minúsculo, vezes, aparecendo n vezes, que vai ser exatamente igual a n vezes o termo que se repete, que é o sigma ao quadrado. E aí nós fizemos um terceiro exercício depois, que era juntando os dois aqui para a variância, assim como foi feito para a esperança, que era a variância de 1 sobre n vezes a soma dos valores da variável para os elementos que compõem a amostra, né? Esse termo que está aqui entre parênteses, ele é a média amostral. Aí nós usamos uma propriedade da variância. Oh, meu Deus. Aí nós usamos uma propriedade de que quando temos uma variância de uma constante multiplicando uma variável, nós podemos tirar essa constante de dentro da variância, só que ela sai elevada ao quadrado. Então nós vamos fazer isso ali naquele procedimento. Então aqui eu vou tirar 1 sobre n de dentro da variância, então ele vai sair ao quadrado. Então vai ficar 1 ao quadrado sobre n ao quadrado, só que 1 ao quadrado é igual a 1. E aí fica 1 sobre n ao quadrado vezes a variância da soma, que é a parte variável. A variância dessa soma nós tínhamos acabado de fazer, da n sobre sigma ao quadrado. Então, se eu fizer a substituição da variância desse somatório por n vezes sigma ao quadrado, né, o resultado final vai ser sigma ao quadrado sobre n. Então, a variância da média amostral vai ser variância populacional dividido pelo número de elementos na amostra. Só que o que eu preciso é do desvio padrão. Então, vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que tomar a raiz quadrada positiva, né, de sigma ao quadrado sobre n, né? Só que aí o termo numerador está ao quadrado, ele pode sair da raiz quadrada, né? Então eu vou ficar com sigma, o n não está ao quadrado, então fica a raiz de n. Que aí, para adotar um símbolo mais sintético, eu vou chamar sigma sobre raiz de n de sigma, desvio padrão populacional de x barra da média amostral. Bom, então com isso, o que a gente consegue entender? Que de acordo com o teorema central do limite, a média amostral ela vai ter uma distribuição normal. Só que toda distribuição normal precisa ser caracterizada em relação à esperança da variável que tem essa distribuição e do seu desvio padrão. E aí, como nós acabamos de ver, a esperança da média amostral é a média populacional e o seu desvio padrão é o desvio padrão populacional dividido pela raiz do tamanho da amostra. É, e aí, definindo esses dois parâmetros, nós conseguimos, então, definir a distribuição da média amostral. Só que aí vem aquele problema, né? A média amostral, perdão, a média populacional pode ter diferentes valores. E o desvio padrão populacional da média amostral também pode ter diferentes valores. Agora, você imagina, então a combinação deles dois pode ter muitos valores possíveis, com cada combinação definindo uma distribuição normal, o que tornaria a nossa vida também muito trabalhosa. Então, o que a gente faz? A gente vai adotar um procedimento chamado de padronização, tendo em vista a gente simplificar essa situação, que é bastante complexa. Mas antes de tratar disso, vamos ver um conceito que é bastante importante, e que é um dos objetivos da aula, que é do estimador não viesado. Então, vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho lá um parâmetro θ, tá? Que pode ser qualquer parâmetro, característica populacional, pode ser a média, pode ser a variância, pode ser o desvio padrão, pode ser uma proporção, pode ser uma covariância, pode ser um coeficiente de correlação, qualquer parâmetro populacional. E T, o estimador desse parâmetro. Ou seja, a fórmula associada à estatística que é equivalente a esse parâmetro, só que no caso da amostra. A gente define-se viés ou vício de um estimador da seguinte forma. O viés do estimador T do parâmetro θ, ele equivale ao quê? A diferença entre a esperança do estimador e o valor do parâmetro. Bom,
Com base nessa definição, nós podemos definir o que é estimador não viesado, né? Estimador não viesado seria aquele que tem viés igual a zero. Ou seja, esse termo aqui, ó, que é o viés do estimador tem em relação ao parâmetro θ, ele seria igual a zero. Então, se esse termo é zero, essa diferença aqui também é igual a zero. Agora, uma diferença entre dois termos só é igual a zero quando os dois termos são iguais, né? Então, um estimador não viesado, ele é o quê? Ele é um estimador que tem viés igual a zero, ou seja, a esperança do estimador é o próprio valor do parâmetro. Aí a pergunta é: a média amostral é um estimador não viesado da média populacional? Bem, nós tínhamos acabado de ver que a esperança da média amostral é a média populacional, então, justamente isso caracteriza a média amostral como sendo um estimador não viesado da média populacional. O que é bastante importante, né? Porque se a gente lembrar que a média amostral é uma variável também, ela pode assumir diferentes valores, eh, nós estamos correndo riscos ao utilizar a média amostral para estimar a média da população, né? Ou seja, a gente calcula a média de uma amostra para tentar dizer que o valor da média da população é aquele. Isso é estimar e inferir. Só que há um risco envolvido, né? Porque como a amostra pode ser diferente e cada amostra gera um valor de média amostral e existem muitos valores possíveis, então nós poderíamos ter desde uma medida de média amostral bastante próxima da populacional ou até igual, ou poderíamos ter uma medida tipo, muito diferente. Então, qual que é a importância de que a média amostral seja um estimador não viesado da média populacional? É que, se eu pudesse coletar todas as amostras possíveis de uma população de um certo tamanho, e todas as amostras com o mesmo tamanho, e para cada uma delas calculasse a média amostral e fizesse uma média dessas médias amostrais, o que eu obteria como resultado é a média populacional. Do ponto de vista da estimação, qual é a vantagem? É que, ao coletar uma amostra de uma população e calcular a média amostral, eu tenho, e dado que a distribuição da média amostral é uma distribuição normal, a gente usa a média amostral, cujo valor esperado é a média da população, a gente não só está, assim, em média, utilizando um valor que tende a ser próximo da média da população, ou às vezes até igual, mas também um valor que tende a ser o mais provável. Então, é, é algo que nos dá uma segurança quando a gente usa a média amostral para calcular a média populacional. Ou seja, ao usar uma média de amostra, em média, eu estaria usando a média da população, né? E o único objetivo que eu tenho ao usar uma média amostral é obter o valor da média da população. Bom, um outro estimador importante que nós temos é a variância populacional, que vai ter como equivalente a variância amostral. Agora repara que a variância amostral, né, ela vai ser calculada como? Eu vou somar para todos os elementos da amostra, desde o primeiro até o último, vou pegar o valor da variável, subtrair a média dos valores que compõem a amostra, e vou elevar ao quadrado. Até aqui, muito parecido com a variância populacional. A única diferença é que na população usa a média da população, que é a média dos valores que estão considerados, que é a população. Aqui eu uso a média da amostra, porque eu estou considerando a amostra. E elevo todas as diferenças ao quadrado e somo todas as diferenças. Só que aqui na média amostral, eu vou dividir essa soma por n-1, que é o grau de liberdade da amostra, ou seja, o tamanho da amostra menos 1. Porém, no cálculo populacional, eu dividiria pelo número de elementos da população. Eu não descontaria nenhum elemento. Então, reparo ó, que aqui no cálculo da variância populacional,
nós dividimos pelo número de elementos da população, enquanto que na amostral nós descontamos um elemento. A questão é por que que a gente faz esse desconto? Né? Por que que a gente usa 1 sobre n menos 1, enquanto na populacional a gente usa 1 sobre n? Né? Isso está relacionado à questão se a, a variância amostral é um estimador viesado ou não viesado da variância populacional. Então, suponha que a variância amostral fosse estimada por esse estimador aqui, ó, S circunflexo ao quadrado, em que, em vez de dividir por dividir por n menos 1, eu vou dividir a soma dos quadrados dos desvios das observações em relação à média amostral. Eu não vou dividir por n menos 1, vou dividir por n. Tá? Ou seja, eu estaria usando uma fórmula que tem a mesma estrutura da variância populacional. Bom, o que acontece? Se a gente aplicar as propriedades da esperança a esse estimador aqui e fizer todas as deduções, a gente vai chegar no seguinte resultado, que a esperança desse estimador vai ser n menos 1 sobre n, ou seja, o tamanho da amostra menos 1, dividido pelo tamanho da amostra, vezes a variância populacional. Né? Bom, seja qual for o valor de n, o numerador é menor do que o denominador. Por quê? Porque o numerador é igual ao denominador, só que descontado de 1. Né? Como n é uma contagem, né? Então se eu tivesse 10 elementos na amostra, eu teria 9 sobre 10. Se eu tivesse 100 elementos, eu teria 99 sobre 100, e assim sucessivamente. O numerador é menor do que o denominador. Então, essa fração aqui ela é menor que 1. Como ela é menor que 1, então certamente, né, alguma coisa menor que 1 multiplicando a variância populacional vai ser um valor menor do que a própria variância populacional. E com isso a gente consegue entender que a esperança desse estimador é diferente da variância populacional, ou seja, esse estimador é viesado. Né? E efetivamente, ele está viesando para baixo, ele está subestimando a variância populacional. O fator de subestimação é esse aqui, ó. Né? Claro que conforme n vai aumentando, essa razão aqui vai tendendo para 1. Né? E é normal, né? Porque conforme n fosse aumentando, a gente vai se aproximando da população e é natural que a variância amostral se aproxime cada vez mais da variância populacional. Né? Então ele tem um fator de subestimação e ele tem um viés. O viés desse estimador, se a gente aplicar, né? Então a esperança do estimador menos o parâmetro, então a esperança é esse termo aqui, n-1 sobre n vezes o parâmetro sigma ao quadrado, menos sigma ao quadrado. Se a gente fizer essa conta, né, basta aplicar esse denominador para os dois termos, né, fazer as contas devidas, então, e depois as subtrações, a gente vai obter esse viés aqui, ó. Ele viesa a estimativa da variância em menos 1 sobre n vezes o próprio valor da variância populacional. Bom, então, ele não é um estimador conveniente. Por quê? Porque ele subestima a variância. Então, como é que a gente remove esse viés? Né? A gente vai fazer da seguinte forma. Então, como eu sei que a variância daquele estimador é n menos 1, perdão, a esperança daquele estimador é n menos 1 sobre n vezes a variância populacional, então, e o que eu queria é que a esperança de um estimador fosse a variância populacional. Né? Então, o que eu quero é deixar a variância populacional sigma ao quadrado do lado direito da igualdade. Então, eu vou pegar tudo aquilo que não é sigma ao quadrado, eu vou jogar para o lado esquerdo. Tá? Então, eu vou passar esse termo aqui para o lado de cá, para isolar sigma ao quadrado. Então, o jeito de fazer, eu passo para o outro lado e inverto ele. Né? E aí eu fico. Né? O passar para o outro lado, na verdade, é algo que não existe. Né? O que a gente faz é sempre multiplicar pelo inverso. Então, eu vou multiplicar o lado esquerdo pelo inverso do termo, lado direito também. Só que aí do lado direito, como eu tenho o termo vezes o inverso dele, esse produto é sempre igual a 1. Né? Então,
eu vou conseguir isolar o sigma ao quadrado. Aí da propriedade da esperança, nós tínhamos que, quando eu tenho uma constante dentro do parêntese, eu posso colocar essa constante para fora. Bom, então, se uma constante que está dentro sai para fora multiplicando a esperança, então quer dizer que o contrário também vale, né? Uma constante que multiplica a esperança, eu posso colocar para dentro do parêntese. É só operação invertida, operação inversa. Bom, então, vou colocar a constante para dentro do parêntese. Aí, feito isso, eu vou substituir aquele estimador sigma ao quadrado com circunflexo pela fórmula dele, né? Perdão, antes disso, né, o lado direito é igual a sigma ao quadrado. Aí agora eu vou fazer o que? A substituição. Então fica esperança desse termo, n sobre n menos 1. Agora eu vou substituir esse aqui, ó. A fórmula dele era essa. 1 sobre n vezes, né, o somatório do quadrado, da diferença entre o valor da variável para cada elemento na amostra em relação à sua média amostral. Bom, repara que o tamanho da amostra, n, está dividindo e está multiplicando. Então ele pode ser cancelado, né? Ele pode ser eliminado ali da operação. E aí nós terminamos com 1 sobre n menos 1 vezes somatório do quadrado da diferença entre xi e a média amostral, que é justamente o que? A fórmula da variância amostral expressa por S ao quadrado, que vai ser exatamente igual a quanto? Que é o lado direito da expressão, a variância populacional. Tá? Então, por que que no cálculo da variância amostral a gente usa o grau de liberdade da amostra, mas não o tamanho da amostra, aqui como um fator, para poder eliminar o viés? Tá? Porque o estimador que usa o tamanho da amostra ele é um estimador viesado. Para eliminar o viés, a gente troca o tamanho da amostra pelo grau de liberdade da amostra. Essa é a razão de por que aquela fórmula da variância amostral usa n-1 aqui embaixo, no denominador. Bom, como eu já falei para vocês, cada par de valor de média amostral, perdão, média populacional e desvio padrão populacional vai determinar uma distribuição normal. E é claro, como eu tenho potencialmente infinitas combinações de valores para esse parâmetro, então eu posso ter infinitas distribuições. Quando eu mostrei para vocês a função que define a distribuição normal, né, repara aqui, ó, 1 é número, 2 é número, π é número, e é número, 2, 1 são números, x é a variável, que depois de que a gente resolve essa integral vai ser substituída por um número a e por um número b. Agora, mi e sigma, dependendo dos valores que a gente der para esses valores, para a média populacional, desvio padrão populacional, o nosso resultado de integral vai ser diferente, né? Então, se eu tenho muitas combinações possíveis desses dois parâmetros aqui, então, na verdade, eu tenho muitas possibilidades possíveis para essa função. Então, ou seja, eu tenho um número muito grande, né, potencialmente infinito, de distribuições normais existentes e possíveis, cada uma para um valor de média populacional e de valor para desvio padrão populacional. Então, né, que tornaria a nossa vida bastante complicada, a gente recorre por um procedimento que é, em vez de trabalhar com a variável x, a gente trabalha com o erro amostral padronizado dela, chamado de z, que é o quê? É a média amostral, ou seja, perdão, em vez de trabalhar com a média amostral, a gente vai trabalhar com o erro amostral padronizado, que é o quê? A média amostral menos a populacional, dividido pelo desvio padrão populacional da média amostral, aquele sigma de x barra, que é o sigma sobre raiz de n. Tá? A gente faz isso por quê? Porque aí, essa variável padronizada, o erro amostral padronizado, o z, vai ter uma distribuição chamada de normal padrão, cuja média é sempre zero, um único valor, e
cujo desvio padrão é sempre um único valor. Portanto, eu converto as infinitas distribuições possíveis para a média amostral em uma única distribuição normal, padrão, para a qual tem uma tabela. Agora, por que a esperança de Z é zero e a variância e o desvio padrão de Z é igual a 1? A esperança de Z. Né? Então, a esperança de Z vai ser a esperança do erro amostral sobre sigma x bar. O erro amostral E, ele é o quê? X barra menos μ, média amostral menos a populacional. Sigma x barra é o desvio padrão populacional sigma dividido pela raiz do tamanho da amostra. Bom, repara que isso aqui é um termo constante, né? Por quê? O desvio padrão é parâmetro populacional, então é constante, o tamanho da amostra também é constante. Então o denominador é constante. Como ele está dividindo, que é o inverso de estar multiplicando, então eu posso tirar ele da esperança. Fica assim, ó. Então eu tiro 1 sobre sigma ao quadrado, fica aqui fora da esperança, vou ficar com a esperança de x barra menos μ. Bom, uso aquela propriedade, a esperança de uma diferença é a diferença das esperanças. Então, fica 1 sobre o sigma x barra, vezes a esperança da média amostral x barra, menos a esperança da média populacional μ. Só que, como nós vimos, a esperança da média amostral é a média populacional. E a esperança da média populacional é ela própria, a média populacional. Então eu vou ter que aqui dentro do colchete, eu vou ter a média populacional menos ela mesma, o que dá zero. Então, seja o que for essa constante aqui, o resultado é zero. Já a variância, para a gente terminar. Variância do erro amostral padronizado. Bom, substituo pela fórmula. Primeiro passo, sempre. Variância de Z é a variância de erro amostral dividido pelo sigma x bar, porque é uma definição. O erro amostral é a diferença entre a média amostral e a média populacional. Então, só substituo o erro amostral pela sua definição. Aí, de novo, uso aquela propriedade da variância. Esse termo aqui, ó, do denominador é constante. Eu posso tirar ele da variância, só que para a variância ele sai elevado ao quadrado. Então eu fico assim, né? Esse termo sai elevado ao quadrado, né? Como ele está no denominador, é 1 sobre ele ao quadrado, vezes a variância do que ficou aqui do numerador. X barra, média amostral menos média populacional. Aí nós vimos, né, uma propriedade da variância, que era a variância de uma diferença, vai ser a diferença das, perdão, vai ser a soma das variâncias dos dois termos. E aí, no caso, menos 2 vezes a covariância. Ah, faltou um 2 aqui, perdão. Isso aqui eu tenho a variância da média amostral, mais a variância da média populacional, que é constante. Então, esse termo aqui é zero. E eu tenho menos 2 vezes, faltam 2 aqui na fórmula, covariância da média amostral vezes a média e a média populacional. Média amostral é variável, média populacional é constante. A covariância entre uma variável e uma constante é sempre zero. Então, esse termo de covariância aqui também é zero. Portanto, eu só vou ter o quê? 1 sobre o sigma de x barra ao quadrado vezes a variância de x barra. A variância da média amostral, como nós vimos anteriormente, ela é exatamente igual a quanto? A sigma de x barra. Então, eu vou ter sigma ao quadrado de x barra. Eu vou ter 1 sobre sigma ao quadrado de x barra vezes sigma ao quadrado de x barra. Então, esse termo se cancela e fica, o resultado é exatamente igual a 1, ou seja, a variância de Z é igual a 1. E aí, com isso, nós vamos ter o quê? Que a variável erro padrão, erro amostral padronizado, Z, vai ter uma distribuição normal, caracterizado pela sua esperança e pelo seu desvio padrão, que são respectivamente iguais a 0 e 1. Né? A vantagem disso qual é? É que, como agora a média tem um valor único, o desvio padrão tem valor único,
então eu tenho uma única distribuição normal. Esse procedimento de padronização permite eu converter infinitas distribuições normais em uma única distribuição normal, chamada de normal padrão, que tem uma tabela de representação que a gente vai usar para calcular densidades de probabilidade para resolver os nossos problemas aqui de estatística.